Oi gente, tudo bem? Olha, eu vou começar esse vídeo aqui dando uma carteirada. Eu sou biólogo, sou mestre doutor em microbiologia e imunologia e há mais ou menos aí 30 anos eu milito nessa área, dando aulas inclusive aqui na Universidade Pública para os cursos de medicina e enfermagem. Ou seja, eu entendo um pouquinho a respeito do tema pandemia, né? E no Brasil tem uma máxima que todo brasileiro é técnico de futebol, porque o brasileiro opina sobre o futebol, ele opina sobre escalação de time, opina sobre tática de jogo, briga com os técnicos quando o time dele não vai bem, achando que ele, torcedor, conhece mais de futebol do que o próprio técnico. Mas eu diria para vocês também que a gente pode criar outras máximas para o brasileiro na pandemia. Porque agora todo brasileiro é epidemiologista, todo brasileiro é infectologista, todo brasileiro é microbiologista, é virologista e entende bastante da pandemia, entende bastante da Covid-19 e do novo coronavírus. Parece assim uma fala um pouco agressiva, mas não é. O Brasil, em função das redes sociais, criou-se no Brasil um clima na pandemia de acirramento de ânimos, onde o bem-estar da coletividade é o que menos importa. Importa mais a visão individualista, a visão pessoal, de empresários, de pais de alunos. E eu estou falando isso porque aqui em Teresina, na segunda-feira, ontem, nós amanhecemos com a notícia de que o governo do estado do Piauí ia decretar um lockdown parcial de 2 semanas. Isso gerou uma série de desconfortos em segmentos da população que culminaram hoje com a interdição de uma das principais avenidas da cidade por um grupo de 8 a 10 pais dizendo que iriam levar os filhos para assistir aula ou iriam levar os filhos para o Palácio de Karnak, que é o palácio do governo do estado, caso o lockdown fosse decretado nas escolas. E eu queria dizer para vocês o seguinte: calma com o andor que o santo é de barro. A gente já conhece muita coisa do novo coronavírus, já conhece muita coisa da Covid-19, mas outras coisas a gente não conhece ainda. A ciência está ainda compreendendo uma doença nova que há pouco mais de 11 meses, 10, 11 meses, começou a preocupar o mundo, né? E eu diria para vocês que se nós estamos vivendo esse estado no Brasil de incerteza sobre a pandemia, se deve a vários vácuos de gestão, a vários vácuos de planejamento e poder. O principal vácuo é o vácuo do governo federal, que negou o tempo todo a pandemia, e aí vocês, bolsonaristas, estão no direito de vocês de defenderem o presidente, vivemos numa democracia, mas é bom lembrar que o presidente da República, entre março e abril do ano passado, participou de aglomerações, de atos antidemocráticos, sem máscara, defendeu o tempo todo que todo mundo tinha que pegar a doença, todo mundo tinha que pegar a Covid-19. Esse é o principal vácuo de poder. O governo federal não acreditou na gravidade da doença e não preparou o país para enfrentar a doença. Existem outros vácuos de poder, por exemplo, na instância estadual. Alguns governos estaduais titubeiam em relação à pandemia de Covid-19, mas a grande maioria dos governos estaduais montou os seus comitês técnicos. Aqui no Piauí é um exemplo, são médicos infectologistas, epidemiologistas, microbiologistas, virologistas, que opinam para o governo do estado, dão assessoria ao governo do estado nas decisões que ele tem que tomar. Afinal de contas, o governador do estado não é médico, não é infectologista, ele precisa ouvir os especialistas, né? Vários governos do estado fizeram isso, uns mais, uns menos. O vácuo de gestão na pandemia, nos governos estaduais, é bem menor do que no governo federal, e isso é inegável, né? Nos governos municipais também existem vácuos, existem prefeitos que estão desamparados, né? E nós temos um vácuo muito grande, que é o vácuo da testagem, da vacina, porque a gente não se preparou para isso. A Anvisa cumpriu hoje o seu papel institucional belíssimamente, em 17 dias aprovou em caráter definitivo a vacina da Pfizer, mas o Brasil não tem nenhuma dose dessa vacina. Não comprou nenhuma dose dessa vacina. Ou seja, a Anvisa cumpre o seu papel institucional, mas o governo federal não. E diga-se de passagem que a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses antecipadas da sua vacina em setembro do ano passado. Então isso evidencia bem o vácuo de planejamento e gestão que nós estamos enfrentando
nessa pandemia. Então eu acho que não cabe, em que pese cada um ter o direito de reivindicar, de reclamar, mas não cabe pais de alunos fecharem uma avenida, isso é uma opinião minha, protestando em relação ao fechamento das escolas por 2 semanas. Gente, existem estudos científicos que dão conta que num ambiente fechado com climatização artificial, sem ventilação natural, num período superior a 2 horas, a taxa de contaminação é absurdamente alta. Então, faltou, por exemplo, orientação para os empresários, donos de escola e faculdade, abrirem janelões nas suas salas para aumentar a ventilação natural e minimizar o risco de contaminação. A nova variante, por exemplo, que surgiu no Amazonas por esses vácuos de gestão, essa nova variante ela é muito mais infecciosa e está causando um transtorno muito grande em Araraquara e já está se espalhando pelo país, e ela é mais grave, inclusive, em crianças e jovens do que em adulto. Coronavírus é um vírus de uma plasticidade muito grande, ele se adapta muito fácil, tem demonstrado isso. E ele vai querer sobreviver à vacinação, ele vai querer sobreviver às drogas que estão sendo desenvolvidas contra ele, que não é a hidroxicloroquina, já está provado isso. Então assim, vamos com calma, com cautela, ouvindo os especialistas. Se um comitê gestor está recomendando um lockdown, em que pese a gente se machucar com isso, alguns perderem dinheiro com isso, vamos ouvir os especialistas. Eu tenho acompanhado há 10 meses o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, que tem um modelo matemático que faz previsões acerca de mortes e casos de Covid-19. E aqui para o Piauí, nos próximos 90 dias, estão previstas 1.500 mortes por Covid-19. A Fundação Municipal de Saúde anunciou hoje aqui no Piauí que Teresina não tem mais nenhum leito de UTI vago na rede pública. Todos estão ocupados. Então, o cenário, se você acessar no Google, bote bem no Google, IHME, e você vai ver as estatísticas, as previsões estatísticas para a Covid-19 no Piauí, em qualquer estado do Brasil e no próprio Brasil. As curvas são crescentes nas próximas 12 semanas, nos próximos 3 meses. Calma, vamos ouvir os especialistas. Você tem o direito de reclamar, você tem o direito de contestar, mas você não tem o direito de, na sua reclamação, na sua contestação, pôr em risco a vida dos outros. Os especialistas têm a palavra final, ou pelo menos deveriam ter a palavra final. E é com eles que nós devemos nos abraçar, porque é a ciência que vai nos salvar da situação na qual os políticos mergulharam a nossa gente. Forte abraço a todos, beijo no coração.